O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou dizendo: o reino de Deus é como um homem que espalha a semente na terra. Depois ele dorme e acorda noite e dia, e a semente vai brotando e crescendo, mas o homem não sabe como isso acontece. A terra produz fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, e por fim os grãos enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem corta com a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus dizia ainda: com que coisa podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar? O reino é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes da terra. Mas quando é semeada, a mostarda cresce e torna-se maior que todas as plantas. Ela dá ramos grandes, de modo que os pássaros do céu podem fazer ninhos em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas outras parábolas como essa, conforme eles podiam compreender. Para a multidão, Jesus só falava com parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça compreender que a missão nossa é semear a palavra de Deus e que os frutos desta semente Ele nos dará no tempo certo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que evangelho assim comprometedor para cada um de nós. Jesus aqui nos chama a ser semeador, a semear a sua palavra, a levar o seu evangelho a toda a criatura. A semente é o amor. Ele acontece no tempo de Deus. O tempo de Deus, eu costumo muito dizer isso, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Quem faz a semente brotar, crescer e dar frutos é a terra, meus queridos. Não somos nós que fazemos a semente crescer e dar frutos. A terra é ela que dá os nutrientes para que aquela semente, dê ali o brotinho, aquele brotinho cresce, vai crescendo, se torna uma árvore, dá frutos, até os passarinhos vêm e ali fazem ninho. Mas, meus queridos, aqui uma reflexão. Nós precisamos lançar a semente, mas não queira a conversão da pessoa de uma hora para outra. É preciso semear. Deixe que a cura e libertação desta pessoa, Deus faça acontecer no seu tempo. Vamos lançar a semente no coração dos homens, mas deixe o autor ali da semente, que é o próprio Deus, fazer essa palavra desenvolver naquela pessoa. Olha, muitas vezes nós vemos um irmão no caminho errado, às vezes envolvido com droga, com qualquer outro tipo de situação, às vezes foge da própria igreja, e nós ali lançando a palavra, e nós ali, tentando catequizar aquela pessoa. Isso, meus irmãos, é lançar a semente. Mas não queira a conversão daquela pessoa de uma hora para outra. Vamos esperar o tempo de Deus. Vamos deixar aquela sementinha ali, no coração daquela pessoa, na alma daquela pessoa.
com certeza aquela semente vai inchar ali, vai inchando, depois ela vai brotar. Com certeza, meus queridos, a semente da palavra que você lança, ela não volta sem cumprir a sua missão, sem fazer acontecer. Pode crer nisso, viu? O que nós precisamos é ter a paciência, é ter a capacidade de lançar a semente e esperar que Deus faça ela crescer, não é? Germinar, crescer e dar o fruto no seu tempo. O reino de Deus é como essa semente, não é? Se a semente é lançada na terra, o homem vai dormir, não é? E ali a semente vai crescendo, ele não vê ela crescer. Assim também é a palavra de Deus. Vamos lançar a palavra, vamos semear, mas deixe que ela cresça no tempo de Deus, amém? Olha, é preciso que nós não nos preocupemos se o seu irmão não se converteu, se a sua missão não é de lançar a semente, não está dando frutos. Não vamos preocupar com isso. Vamos preocupar sim em lançar a semente. É verdade, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos entender um pouco, não é? Do que é esta semente da palavra de Deus, para assim a gente poder levá-la ao outro. Mas a conversão do outro, meu irmão, ela é lenta, como a nossa conversão, não é verdade? Como que a nossa conversão é lenta. Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, porque ela nos inspira a sermos, assim, pessoas que não querem as coisas de um dia para o outro. Nós vivemos num mundo assim muito galopante, não é? A gente reza para a pessoa, a gente quer a cura dela imediatamente, a gente está com um problema, a gente quer a solução, porque o mundo, não é? Nos oferece isso assim, não é? Esse mundo galopante que nós estamos vivendo, essa correria, a gente não tem tempo para nada, e quando a gente pede para Deus, a gente quer que já aconteça, não é verdade? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês com muito carinho, gostaria que você prestasse bem atenção. Por menor que seja o bem que você faz, por menor que seja a sua atitude de carinho, isso é semente que você está lançando. E você pode ter certeza, meu querido irmão, por menor que seja um sorriso que você der, por menor que seja um estender a mão que você estende, você pode ter certeza que você lançou a semente. E no tempo certo, aquela pessoa para quem você sorriu, no tempo certo, aquela pessoa para quem você estendeu a mão, ela vai se converter, crescer e dar frutos. Vamos, queridos, na humildade da palavra de Deus, lançar a semente da palavra, sobretudo, meus queridos, com o nosso gesto, com a nossa maneira de agir e de ser. O exemplo arrasta mais que as palavras. Amém. Só em ti